Meus amigos de Tobias Barreto, nós estamos acompanhando na televisão todos os dias, pela internet, nos grandes sites de notícia, também pelo rádio, evidentemente, o drama que estão vivenciando milhares e milhares de pessoas lá no Rio Grande do Sul, em decorrência das fortes chuvas que caíram e estão caindo naquele estado, causando mortes, como nós já trouxemos a matéria com o repórter Renato Ribeiro da Rádio Nacional de Brasília no início, nas manchetes, anunciando que subiu para 47 o número de mortos. Destruição total de cidades e pessoas que infelizmente perderam tudo e principalmente perderam a moradia, perderam a casa própria. Daqui a alguns dias, o tempo passa rápido, nós iremos recordar com tristeza, evidentemente, não na mesma proporção, Deus nos livre e nos guarde, Nossa Senhora Imperatriz nos defenda. Fato semelhante que aconteceu aqui em Tobias Barreto. Quando naquele 30 de novembro e nos dias que sucederam ao 30 de novembro, a nossa cidade de Tobias Barreto foi tomada pelas águas. Parte da cidade, alguns pontos específicos da cidade foram invadidos pelas águas do Rio Real, principalmente, mas também pelas águas do Rio Jabibiri. Tobias Barreto é uma ilha. De um lado, na divisa com a Bahia, temos o Rio Real. Do outro lado, na divisa, ou melhor, do outro lado, na saída para o município de Riachão do Dantas, nós temos o Rio Jabibiri. E todos lembram da tragédia que as águas daquela forte chuva levaram um pedaço da estrada da rodovia que liga Tobias Barreto a Itabaianinha, provocando a morte de 2 pessoas, 2 pais de família lá de Itabaianinha, e deixando pessoas feridas, inclusive pessoas feridas internadas durante meses em hospitais em Aracaju. É que na época se comentou muito e deram mais evidência aos mortos e desabrigados, mas pessoas também ficaram gravemente feridas com o rompimento daquela estrada e, consequentemente, veículos que caíram e, como já citei, pessoas morreram e outras pessoas ficaram feridas. Mas, minha gente, não custa nada, aproveitando esse momento triste que o país está vivendo, assistindo à tragédia lá do Rio Grande do Sul, onde nós estamos vendo irmãos e irmãs nossas que perderam tudo e perderam principalmente as suas casas, as suas moradias, para lembrar que aqui em Tobias Barreto, pessoas também perderam suas casas ou tiveram as suas casas condenadas pela Defesa Civil e tiveram que sair de casa por causa do risco de desabamento. Pessoas que foram alojadas no ginásio de esportes Maria Rosa de Oliveira, o ginásio de esportes Dona Duca, como é conhecido, o ginásio de esportes do SESI aqui em Tobias Barreto. Pessoas que receberam a solidariedade da população, inclusive
através de uma campanha para arrecadação de roupas e mantimentos, que foi com justiça liderada pela Câmara de Vereadores aqui de Tobias Barreto. É bom que isso seja dito, mas é bom também que as pessoas lembrem, vendo as imagens que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe, aquela tragédia que está assolando o estado gaúcho. É bom que as pessoas saibam que o governo federal, no final do ano passado, ainda no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, enviou milhares e milhares de reais para Tobias Barreto, parece-me que até mais de R$ 1 milhão, para o socorro às vítimas, para o socorro às pessoas desalojadas, às famílias que perderam tudo, às famílias que perderam as suas casas e que tiveram até as casas condenadas pela Defesa Civil. E essas pessoas tiveram que sair porque corriam risco de vida ou risco de morte, como queiram. Pois bem, daqui a pouco nós iremos completar um ano daquela tragédia aqui em Tobias Barreto, que repercutiu no país inteiro. E a pergunta que hoje fazemos: as famílias que perderam suas casas, que perderam seus lares, como é que elas estão hoje? Elas foram devidamente assistidas pela Prefeitura de Tobias Barreto, que recebeu muito dinheiro do governo federal, inclusive governo passado, do ex-presidente Jair Bolsonaro, para o socorro às vítimas. Como é que estão as pessoas hoje? As pessoas que perderam suas casas, já tiveram as suas casas reconstruídas? As pessoas que tiveram as suas casas danificadas, já tiveram o amparo, o apoio do poder público para recuperar as suas residências, as suas moradias, para que pudessem voltar e morar com segurança no mesmo local que antes das chuvas? Nós estamos perguntando, e perguntar não ofende. Vendo essa tragédia que está assolando o Rio Grande do Sul, nós não podemos esquecer também que aqui em Tobias Barreto, claro que em menor proporção, aconteceu uma tragédia. Mas o governo federal, que é impessoal, independente, ou melhor, independente de quem seja o presidente da República, encaminhou recursos para Tobias Barreto, para socorrer as vítimas, para socorrer aqueles que ficaram desabrigados, desalojados e tiveram que ser alojados no ginásio de esportes do SESI. Outros foram alojados em casas de parentes, de familiares, porque perderam suas casas. Outros também ficaram desalojados porque, como já citei, as casas foram danificadas e ficar dentro delas significava um risco de morte. Meses depois, vimos imagens apenas nas redes sociais, meses depois, do prefeito Dilson de Agripino distribuindo algumas cestas básicas, alguns kits, parece-me que com cobertores, algo semelhante. Mas quem perdeu as casas, quem teve as casas danificadas, quem ficou desalojado, qual apoio recebeu da prefeitura? O que é que a prefeitura fez com
os milhares de reais que a gestão do prefeito Dilson de Agripino recebeu no final do ano passado do governo federal, ainda na presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro, para socorrer as vítimas das chuvas que caíram torrencialmente aqui em Tobias Barreto no final de novembro, no início de dezembro. O que é que foi feito até agora? Anailton Fernandes, o que é que você nos traz sobre o assunto neste dia de hoje? Hoje, terça-feira, 12 de setembro de 2023. Daqui a uns 45 dias, nós iremos... Aliás, 45 não. Daqui a pouco mais de 60 dias, iremos completar um ano da tragédia que aconteceu em Tobias Barreto, onde pessoas perderam casas. O que é que você pode nos dizer e qual a novidade que você nos traz, Anailton Fernandes? Anailton Fernandes. Muito bem, meu caro Sidnei Sévolo, todos os ouvintes do programa Passando a Limpo. Dia 29 de novembro do ano passado. 29 agora faz um ano, onde aconteceu aquela tragédia, o que diz respeito ao rompimento da rodovia que liga Tobias Barreto em Itabaianinha, onde houve a questão de diversos moradores de Tobias Barreto com as casas condenadas pela Defesa Civil, tiveram que sair de suas casas. E automaticamente com o auxílio moradia, algumas ajudas de cestas básicas, com a promessa de reformar ou até mesmo fazer as casas das pessoas que ficaram no prejuízo, mas nós temos uma moradora que até hoje não resolveram o problema dela. Vamos ouvir uma das moradoras que sofreu no dia 20, que sofreu aí a sorte chuva, dia 29 de novembro do ano passado, meu caro Sidnei Sévolo. Estou aqui direto do bairro de Santa Rita. Adriana, você já está morando em casa, é isso? Boa tarde, Anailton. Eu tô sim, já estou morando aqui em casa já. No caso, você está na casa que foi condenada pela Defesa Civil ano passado. Foi, já vai fazer o quê? Um ano, né? Em novembro, eu acho. E até essa data eu não tenho resposta de nada. No caso, você recebeu 6 meses de auxílio moradia e agora teve que voltar para casa. Foi, eu recebi 6 meses de aluguel e já terminou em maio, aí eu não tive condições de pagar o aluguel, que era 250, e eu vim embora, né? Você está morando aqui correndo risco dentro da casa. Estou aqui correndo risco dessa casa, de cair por cima de mim, de minha família, né? Até a minha netinha já entreguei a minha mãe, que eu não posso ficar com ela. Completa até ano hoje a minha netinha. No caso, hoje é aniversário da sua neta. Hoje é aniversário da minha neta. Eu pensei que quando é aniversário da minha neta eu ia estar feliz com a minha casa nova, ou alguma reforma, nada. Nem notícia de nada. Estou esperando o CRAS daqui do missionário vir hoje, que disse que vinha desde quarta-feira até hoje. Você falava que é para vir uma equipe da Secretaria de Obras para fazer uma avaliação? Foi. Ela falou que ia vir quarta-feira, e não esperei o dia todo nada. Na quinta foi feriado, na sexta nada, segunda pior, e hoje estou esperando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Uma coisa que chama a atenção é que das pessoas que foram afetadas pelas chuvas do ano passado, no mesmo dia que você foi também afetada, estão fazendo levantamento da casa dele, e a sua nem esperança. Porque eu acho assim, se está fazendo umas, por que não vem, pelo menos me dar uma resposta que vai fazer ou não? Eu recebi a resposta ontem que não tem essa avaliação de fazer casa nenhuma, não. Ela disse assim, eu não tenho não, vou lá com a equipe para ver o que vai fazer, o que nós vamos fazer. Você espera pelo menos uma manutenção para você sair desse risco e não acontecer uma tragédia pior. Sim, né? Eu tô esperando alguma coisa, né, na vida, mas até hoje nada. Porque tá fazendo a de lá e a minha não. Foi do mesma coisa. Mesmo dia, no caso. Mesmo dia, o mesmo lascão que a dela tinha, a minha também tem. A dela eu acho que já tá até coberta, eu tive lá semana passada, já tava em Ponto de Madeira. Aí um rapaz me falou ontem que já vai fazer a vizinha. A mesma equipe que condenou a sua casa condenou as demais casas. E essas demais que foram condenadas estão sendo construídas. Condenou a mesma equipe que condenou a minha, condenou a dela, já está construída. Pelo menos recebeu alguma coisa, uma resposta boa, e a minha, nem a resposta eu estou recebendo. Estou recebendo só a resposta ruim. Você quer que resolva porque você não tem para onde ir e está correndo risco de vida.
Sim, eu não tenho para onde ir, não tenho como fazer. Se eu tivesse como fazer, eu não estaria pedindo na prefeitura nem ninguém, não. E não é pedindo, porque eu já soube da resposta que veio a verba. E a verba foi para onde? Houve a questão da distribuição de cestas básicas, de colchões, de produtos de limpeza e, se não me falha a memória, promessas para fazer pelo menos a reforma. Foi, veio as verbas disso aí, veio a cesta, veio o produto, né, da limpeza, tudo, mas as casas até hoje, nada. A minha, né, a dos outros... Além do auxílio moradia, você recebeu alguma cesta básica? Recebi a cesta, recebi o colchão, um colchão para minha neta e só. Isso aqui agora é que resolve o problema da casa. Foi, aí me tiraram da casa, saia hoje, tira as coisas que não puder deixar aí, que vai ver aí até hoje. Vai fazer um ano já, né? Você saiu às pressas achando que eles vinham fazer uma manutenção e até hoje não. Você foi obrigado a voltar para casa correndo risco aqui em sua residência, você e sua esposa. Foi, eu, meu esposo e meu filho. E a minha neta estava comigo, mas eu só que eu não vou deixar minha neta arriscar. Eu sou mais maior, né? A minha neta tem 5 anos, fez hoje, não vou deixar minha neta morrer por causa disso, né? Eu quero aqui agradecer a sua participação e que Deus abençoe. Obrigado por você ter ido por aqui. E eu espero que tenha resposta, né, de alguma coisa, né? Que eu não sou mais ruim do que os outros. Sou gente boa, graças a Deus. Eu espero a resposta um dia ainda. Ô, Anailton, Pois não, Sidney. qual a rua que mora a Adriana aí no bairro Santa É Rita? ali próximo à Rua da Pedreira. Próximo à Rua da Pedreira. Entre a Rua da Pedreira e a Rua Geni Cardoso. Pronto, entre a Rua da Pedreira e Rua Geni Cardoso. Anailton, a casa dela veio abaixo, não é isso? Não, na verdade houve as rachaduras. Ah, entendi. Foi danificada. Aí foi condenada pela Defesa Civil, Sim. deram 24 horas para sair de dentro da residência, pagaram 6 meses do auxílio moradia, deram algumas cestas básicas e um colchão que ela fez aí e ficou de pelo menos fazer o reparo da casa. Não fizeram o reparo, deixaram de pagar o auxílio moradia, deixaram de distribuir a cesta básica, ela está morando na casa, correndo o risco de desabar a qualquer momento, meu caro Sidney Célula. Ou seja, a casa dela foi danificada, com rachaduras, correndo risco de desabamento. No primeiro momento houve toda aquela comoção, houve todo aquele acolhimento. Ela recebeu cestas básicas, recebeu colchão por um período e até o mês de maio estava recebendo um auxílio moradia de R$250. Só que de lá para cá, mais nada, não é isso, Anailton? Quando encerrou o auxílio moradia, ela não tem nenhuma renda, ela teve que desocupar a casa e voltar para a casa que foi condenada pela Defesa Civil e correr o risco de uma hora para outra desabar. A neta não está com ela, simplesmente ela, o filho e o companheiro, meu caro Sidney Célula. Ela mora próximo à Rua da Pedreira, ali entre a Rua da Pedreira e a Rua Geni Cardoso. Atrás da Rua da Pedreira tem um campo, próximo ao campo e no final da Rua Geni Cardoso. Pronto, tá aí um exemplo, Tobias Barreto. A senhora Adriana, ela teve a casa, avariada, a palavra é essa. Houve avarias na casa dela e, consequentemente, a casa dela sendo danificada, não desabou, só corrigindo, não houve desabamento, mas a casa dela ficou danificada ao ponto dos próprios técnicos da Defesa Civil orientarem a senhora Adriana a deixar o imóvel, porque o imóvel corria risco de desabamento, ia haver uma tragédia. Ela mora ali entre a Rua da Pedreira e a Rua Geni Cardoso, como nós já citamos. No primeiro momento, toda aquela comoção, cestas básicas, colchões e também a orientação para sair de casa, evidentemente. Foi para uma casa alugada, passou a receber um aluguel social, só que de maio para cá cessou tudo. Nem aluguel social, nem nada. E a casa da mulher? Como é que vai ficar? E os recursos que vieram para poder recuperar as casas que foram danificadas e até aquelas que foram ao chão, que foram totalmente destruídas aqui em Tobias Barreto? Quem é que pode dar uma explicação?
Cadê os órgãos de fiscalização em Tobias Barreto? Câmara de Vereadores, que é um puxadinho da Prefeitura, Ministério Público. Cadê os órgãos fiscalizadores? Está lá a mulher, até hoje, vítima das chuvas que caíram no final de novembro e início de dezembro. A casa dela foi danificada já no dia 29. Aliás, aquela chuva toda, na verdade, ela foi entre a noite do dia 29 e o início da manhã do dia 30 de novembro. A casa dela foi danificada, outras casas foram abaixo, outras também foram danificadas. E a dela até hoje, ninguém toma providência. Como disse, no primeiro momento, houve atenção, mas depois disso, mais nada. E desde maio, deixaram de pagar o aluguel social de R$250. Ela, como não tem renda, teve que desalugar a casa onde ela estava e voltar para a casa dela, mesmo correndo risco de morte. Mesmo correndo risco da casa desabar e morrer ela e os familiares. E a prefeitura não dá assistência a esta senhora chamada Adriana Neissa Anailton Fernandes. Exatamente, nós temos informações, acabei de receber informação agora, que houve esse problema na Rua da Brasília, na Lagoa do Carvão, aí no bairro Santa Rita. Está se fazendo as duas casas, segundo informações. Nós vamos tentar descobrir na Lagoa do Carvão, com a informação que já fizeram a casa de uma pessoa também, que teve a sua casa praticamente avaliada pela Defesa Civil, e por que a Adriana não vai ter também que passar por esse processo da reconstrução da casa dela, meu caro Sidnei Serra. Ok, Anailton Fernandes, e nós vamos acompanhar e cobrar providências às autoridades, até porque, diga-se de passagem, o governo federal mandou muito dinheiro para Tobias Barreto, o governo passado, porque as chuvas foram no final de novembro, início de dezembro. Final de novembro, início de dezembro. Era final do governo de Jair Bolsonaro, mas o governo federal reconheceu a situação de emergência de Tobias Barreto e enviou muito dinheiro para socorrer as vítimas das fortes chuvas que caíram sobre nossa cidade. Aí encontramos uma senhora chamada Adriana, que teve que voltar para a casa dela, a casa com rachaduras, a casa danificada, porque simplesmente até hoje a prefeitura de Tobias Barreto não fez o que deveria ser feito: restaurar, reformar a casa dela, evidentemente depois de uma avaliação, porque se houver necessidade, por que não demolição? Mas não havendo necessidade de demolição, podendo fazer a restauração, a reforma, até o momento, isso não foi feito. Vamos acompanhar Anailton Fernandes e você vai fazer a vistoria nos outros pontos onde casas desabaram, onde também pessoas tiveram as casas danificadas, para nós sabermos se, já perto de fazer um ano, se a prefeitura fez realmente o dever de casa, se a prefeitura gastou com o povo os milhões que o ex-presidente Jair Bolsonaro mandou para Tobias Barreto para socorrer as famílias que estavam sofrendo, desalojadas pelas chuvas do final de novembro e início de dezembro. Ou se ficou apenas naquelas cestinhas básicas, naqueles kits com travesseiros e lençóis ou cobertores. Precisamos saber como é que ficou. Anailton Fernandes, é com você. Volto daqui a pouco. Assim como a matéria tornou a nível nacional e diversas pessoas foram entrevistadas no ginásio do SESI, acabo de receber outra informação, que das pessoas que foram entrevistadas no ginásio do SESI, que tornou público a nível de estado e a nível nacional também, não receberam os benefícios legais, meu caro Sidnei Serra. Daqui a pouco eu volto ainda na programação Passando a Limpo com ele, Sidnei Serra. Ok, Anailton Fernandes.